Olá, eu desejo de coração que a bênção de Deus esteja envolvendo a tua vida e alcançando você de uma forma toda especial neste momento em que a palavra de Deus estará sendo transmitida, estará sendo compartilhada, chegando até você. Há alguns dias eu dei início a uma série de mensagens com o tema A História por Trás da História e comecei falando, como não poderia ser diferente, no capítulo 1 de Gênesis, Gênesis capítulo 1, mas falei do versículo 1 e 2. E rapidamente, passando pelo versículo 1, contei a história, o que se passa no versículo 2. Ou seja, na verdade, a mensagem que eu gravei, com o vídeo que eu gravei, foi falando sobre o que se passou entre o versículo 1 e o versículo 2, para podermos entender o versículo 2. Mas, nesses últimos dias, o Espírito Santo tem falado comigo que, na verdade, essa mensagem que eu me referi há pouco, ela seria a segunda ou até a terceira mensagem. Então eu quero começar a usar esse trocadilho, né? Quero começar do começo, começar do princípio. Então eu quero reiniciar, quero iniciar, na verdade, agora com a primeira parte da história por trás da história. Gênesis capítulo 1, no versículo 1, Gênesis 1, diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Mas eu quero falar neste vídeo somente sobre essas três palavras: no princípio Deus. E no próximo vídeo, que talvez ainda hoje eu o grave, eu quero dizer sobre Deus criou os céus e a terra. Por que eu estou dizendo no princípio Deus? Eu posso imaginar que muitas pessoas que estiverem vendo este vídeo vão se lembrar que já leram na sua Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma verdade. Todas as versões da Bíblia em português, da Bíblia escrita por João Ferreira de Almeida, em português, a João Ferreira de Almeida corrigida, atualizada, revista, não é? Todas as versões de João Ferreira de Almeida em português, nós encontramos no princípio criou Deus os céus e a terra. No entanto, a nova versão internacional, a nova versão transformadora, a Bíblia versão século XXI, a Bíblia viva, a NBVP, né, a nova versão da Bíblia viva, a Bíblia católica versão Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia judaica completa, ou seja, todas essas versões, em todas essas versões nós lemos, no princípio criou Deus. Nós encontramos também na nova tradução da linguagem de hoje, no começo, Deus criou os céus e a terra. Então nós vemos que também nessa versão coloca Deus antes de criou. A Bíblia hebraica, na Bíblia hebraica nós já encontramos no princípio ao criar Deus, aí já coloca a criação antes da palavra Deus. E todas as versões, eu repito, João Ferreira de Almeida, nós encontramos no princípio criou Deus. Por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque é importante nós entendermos que essa expressão no princípio Deus fica mais correta do que no princípio criou Deus. Primeiro porque na nossa língua, não é, no português, é sempre mais comum, né, é usual nós colocarmos o sujeito antes do verbo, né? Ou seja, aquele que faz antes do que ele fez, do que é do objeto, né, dessa criação. Então, portanto, no princípio Deus criou, estaria mais adequado à nossa língua portuguesa. Mas o mais importante do que isso é que essa expressão no princípio Deus criou se harmoniza com o que declarou Moisés. Moisés, que é tido, né, pela maioria dos estudiosos da Bíblia como aquele que escreveu não somente o livro de Gênesis, mas escreveu também
Êxodo, Deuteronômio, Números, né? Levíticos, Números, Deuteronômio. Ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nessa ordem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E Moisés também foi aquele que escreveu o Salmo 90. Aliás, pelo que se diz na Bíblia, é o único salmo, né, atribuído a Moisés. E tem o Cântico de Moisés, mas o salmo mesmo é o Salmo 90, o único atribuído a Moisés. E no Salmo 90, nós lemos, escrito por Moisés, o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós vemos que Moisés, que é aquele que é entendido como o que tenha sido o escritor de Gênesis, portanto de Gênesis 1:1, ele declara no Salmo 90, um salmo da sua autoria, que Deus já existia, que Deus já é Deus antes de criar. Ele diz: antes que os montes existissem e que tu criasses a terra e o mundo, sim, antes, né? Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós vemos que o Criador, né, o escritor de Gênesis, declara isso. O Espírito Santo também revelou isso a João, o evangelista. Como está escrito no primeiro capítulo de João, João 1, do primeiro versículo, de 1 até o terceiro versículo, né? Então, portanto, João 1, de 1 a 3, nós lemos: no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós vemos o Espírito Santo revelando para João, o evangelista, que antes de Deus criar todas as coisas, ele já era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele criou todas as coisas, né? Ele estava no princípio com Deus, versículo 2, e todas as coisas foram feitas por ele. Então, primeiro fala de Deus, em segundo lugar fala da criação de Deus. Então, nós vemos que nós já temos um profeta, que é Moisés, temos um evangelista, que é João, falando a mesma coisa. A Bíblia nos dá um princípio para crermos, né, para interpretarmos como doutrina, como ensinamento das Escrituras, que é que toda palavra proferida, declarada pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada. Então nós já temos 2, Moisés, um profeta, João, um evangelista. Mas nós temos também, aliás, eu quero inclusive me deter um pouco sobre essa expressão de João, o evangelista, dizendo que o princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Se nós pegarmos João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, e pegarmos Gênesis 1, de 1, né, até o versículo 3, nós vamos e formos compartilhando, né, nós formos fazendo assim, intercalando esses versículos, vai ficar assim uma narrativa extraordinária. Olha o que Deus me levou a fazer. Até eu escrevi aqui na minha anotação. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. João 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra, na sequência. Gênesis 1. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 3. Agora voltamos para Gênesis. E a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. E disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a conheceram ou não a venceram. Olha que coisa maravilhosa se intercalarmos
Gênesis 1, de 1 a 3, com João 1, de 1 a 3. Fica realmente algo maravilhoso. Portanto, nós temos aqui um profeta, Moisés, e um evangelista, João, falando a mesma coisa, ou seja, colocando a pessoa de Deus, o sujeito criador, Deus, antes da criação. Portanto, no princípio, Deus criou. Mas na carta aos Hebreus, que não sabemos ao certo quem a escreveu, mas certamente foi um apóstolo, está escrito o seguinte, Hebreus capítulo 1, versículo 10. Está escrito o seguinte: e acrescenta, tu, Senhor, portanto Deus, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Portanto, nós vemos que um profeta Moisés, um evangelista João e um apóstolo, que embora não tenha o seu nome aqui declarado, né, de uma forma explícita, mas sabemos que é um apóstolo, 3 escritores bíblicos declaram Deus antes da criação. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Só nesse entendimento nós já temos algo maravilhoso. Mas eu quero falar sobre a palavra princípio. No princípio. Primeiro, princípio é um sinônimo de início. Princípio é um sinônimo de começo. A Bíblia declara isso. Por exemplo, Êxodo capítulo 12, versículo 2, nós lemos que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Está se referindo ao mês em que a Páscoa passou a ser celebrada, né? A partir da primeira Páscoa, que foi celebrada ali no momento da saída do povo hebreu da terra do Egito, eles celebraram a Páscoa, e aí então há essa declaração também de Moisés, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano, o princípio dos meses. Então, princípio como sinônimo de começo. Nós lemos ainda na segunda carta, ou no segundo livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 15, o seguinte: todos os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do princípio ao fim do seu governo, estão escritos na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Entre mentes, durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Então nós vemos agora não somente Moisés, que escreveu o Êxodo, falando também de princípio como sinônimo de começo, para nós isso é muito lógico, mas vemos também o escritor, né, desse texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 15, dizendo que todos os demais acontecimentos do reinado de Roboão, o quarto rei de Israel, primeiro foi Saul, depois Davi, depois Salomão, e em quarto lugar Roboão, foi quando o reino, a nação de Israel se dividiu em 2 reinos, né, Judá e Israel. Mas todos os acontecimentos do reinado de Roboão, do princípio ao fim, estão registrados. Então, princípio como começo. Eu quero citar só mais um, né? Só o que Salomão citou no seu livro dos Provérbios, no capítulo 8, versículo 22, o Senhor me possuiu como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Então aqui é a sabedoria divina, né, se expressando, Salomão, naquela inspiração de Deus para escrever os provérbios, estava falando sobre a sabedoria divina que estava com Deus quando Deus criava todas as coisas, e aqui declara, né, princípio como começo, como início. Eu teria outros textos, se você que está ouvindo e assistindo esse vídeo quiser anotar, eu só vou citar as referências. Isaías 41, 26, Isaías 46, 10, Mateus, capítulo 19, versículo 4. Esse eu faço questão de citar porque é uma palavra direta de Jesus. E disse-lhes Jesus, e Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Então nós vemos aí Moisés, nós vemos o escritor do segundo livro das Crônicas, Salomão, né, o terceiro rei de Israel, e o próprio Jesus, citando a palavra princípio como início, como começo.
No princípio, Deus. O que significa no princípio Deus? Que lição podemos extrair desse entendimento de princípio como começo, como início? É que Deus tem que estar no começo de tudo. A Bíblia, as Escrituras Sagradas começam declarando Deus no começo. Coloque Deus no começo. Vai começar o teu dia? Abrir os olhos de manhã? Já diga bom dia, Espírito Santo. Comece fazendo uma oração. Vai começar uma viagem? Fale com Deus antes. Peça a bênção, a presença de Deus para te guiar. Vai começar um empreendimento, uma história nova, uma empresa. Vai começar o casamento, não é? Tudo que você vai começar, coloque Deus no começo, coloque Deus no princípio. Por quê? Porque se Deus é chamado para o começo, se o início é colocado nas mãos de Deus, Ele é tão poderoso e fiel que Ele haverá de guiar tudo. E mesmo que no transcorrer daquilo que começou, vierem a acontecer problemas, situações difíceis, mas se Deus foi chamado para estar presente no começo e Deus continuar estando presente no transcorrer, pode ter certeza que o final será vitorioso, o final será glorioso. Então, princípio como começo, coloque Deus no começo, coloque Deus em tudo. Eu, antes de começar a gravar esse vídeo que eu estou fazendo, eu fiz uma oração. Antes de teclar aqui no start, né, para iniciar a gravação, eu orei a Deus, eu coloquei a Deus no começo. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos. Mas a palavra princípio também tem um outro significado, aí já é mais profundo, é menos comum, é menos usual. Nós pensamos menos em princípio, né, na palavra princípio, como é esse significado que eu vou falar agora. Nós entendemos mais a palavra princípio como começo. Aliás, nós usamos mais começo, início, do que princípio. Mas mesmo assim, o entendimento de princípio como começo é mais comum. Mas princípio também se refere a fundamento. Princípio também é fundamento. E a definição de princípio como fundamento é a seguinte: é aquilo que serve de base para alguma coisa. É a causa, é a raiz, é a razão, é o alicerce. Princípio, estou lendo aqui algumas definições que eu encontrei. Princípios é uma norma ou padrão de conduta a ser seguido por uma pessoa ou por uma instituição. Uma pessoa de princípios é aquela que possui padrões morais e éticos que pautam a sua conduta como ser humano. Você já ouviu, ou talvez, quem sabe você mesmo já tenha se referido assim: eu sou uma pessoa de princípios. Isso não se encaixa nos meus princípios. Ou aquela pessoa é uma pessoa de princípios. Como é bonito nós podermos usar esta palavra princípio nesse sentido, que é mais profundo do que começo, né? Ou seja, fundamento. E a Bíblia Sagrada também nos fala, aliás, eu encontro mais referências na Bíblia Sagrada relacionando princípio como fundamento, como alicerce, como base, como preceito, como norma, como regra sobre a qual se estabelece uma conduta, do que até mesmo do que como começo. Eu quero citar apenas alguns também, como eu fiz, e citar as referências, se você quiser anotar. Mas Gênesis capítulo 26, versículo 5, nós encontramos o próprio escritor de Gênesis, Moisés, dizendo a respeito de Abraão. Está escrito: porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. É o próprio Senhor Deus se referindo a Abraão, falando a respeito de Abraão, dizendo que Abraão era um homem que guardava as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus e as leis de Deus. Olha que coisa maravilhosa a respeito de Abraão. Abraão, nós podemos dizer, era um homem de princípios. Deuteronômio, eu vou passar para Deuteronômio 12, 28, também nós lemos isto. Está escrito: ouve, pois, com atenção para pôres em prática todos os princípios que te ordeno neste dia. É Deus falando através de Moisés ao povo de Israel.
No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo 25, está escrito: Davi fez deste princípio um decreto e uma ordenança específica para Israel desde aquele dia. Foi uma atitude de Davi após uma guerra, né, após uma vitória extraordinária. Ele estabeleceu algo que até então não era feito, a respeito da divisão dos despojos de guerra. E Davi, ao fazer aquilo, estabeleceu isto como um princípio. Davi fez disto, diz a Bíblia, um princípio. Olha, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 19, Jó, capítulo 17, versículo 9, Salmo 119, 160, Provérbios 4, 7, Provérbios 8, 22, Isaías 48, 18, Ezequiel 18, 9, Ezequiel 36, 27, Daniel 9, 5, e eu quero citar pelo menos um, né, do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, 11, 12 e 14, né? 1 Coríntios 9, 9, 1 Coríntios 3, 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, está escrito: o alvo desta orientação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum. Então, nós vemos Paulo dizendo para Timóteo que alguns princípios dos quais nós não podemos nos desviar são esses princípios: um coração puro, manter a nossa vida em cima da pureza do coração, de uma boa consciência e de uma fé sincera. São 3 princípios que Paulo declara aqui. Portanto, nós vemos princípio como fundamento. No livro, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 3, está escrito: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Esse é um princípio eterno, glorioso. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12, aos Hebreus 11, versículo 1, nos fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é um princípio, é um fundamento firme, uma base segura, é convicção, não é? É segurança. E aí tem tantos outros aqui que eu não quero citar, mas vou fazer questão. Eu gosto muito de citar vários versículos bíblicos, porque eu quero que esta minha mensagem para você, esse estudo das Escrituras que estamos fazendo, seja para você, assim como é para mim, muito firmemente alicerçado nas Escrituras Sagradas. Quero que você, ao entender aquilo que Deus me dá a honra, pela graça dele para comigo, de compartilhar com você, seja firmemente alicerçado na Bíblia Sagrada. Então, olha, Hebreus capítulo 11, versículo 1, Romanos capítulo 3, versículo 27, Tiago 1, 19, segunda carta de Pedro, 2 Pedro 1, 12, segunda de Pedro 3, 4 e 2 de Pedro 3, 17. Portanto, nós vemos princípio como fundamento. No princípio, Deus. O que significa isto? Do mesmo jeito que no princípio Deus significa que Deus tem que estar no começo, no princípio de tudo, no início de tudo, nós entendemos também nesse segundo entendimento, como fundamento, que Deus estabelece fundamentos, que Deus só age sobre princípios que Ele mesmo estabeleceu. Ou seja, Deus não vai agir, Deus não vai fazer milagres, Deus não vai criar nada fora das bases que Ele mesmo estabeleceu. No princípio, ou seja, no fundamento, Deus criou. Deus só cria em cima de fundamentos. Você precisa que Deus faça algo na tua vida, faça algo
dentro da tua família, dentro do teu lar, estabeleça. Primeiramente, entenda, e nas próximas mensagens estarei sempre falando sobre esses princípios de Deus que foram estabelecidos desde o capítulo 1 de Gênesis, ou seja, desde o começo, e os princípios de Deus que estão estabelecidos na Bíblia toda. Deus só trabalha, Deus só age em cima de princípios. Os princípios, por sinal, que Ele mesmo estabeleceu. Porque existem os princípios do mundo. Nesses versículos que eu citei, se você marcou e for verificar, você vai ver isso. Existem princípios errados, princípios do mundo. Existem bons princípios, mas existem também os princípios de Deus. Então, em segundo lugar, Deus, no princípio, Deus significa que Deus só age em cima de princípio. Mas, em terceiro lugar, e aquilo que é mais glorioso no meu entendimento, é que o princípio na Bíblia também se refere a uma pessoa. Princípio como começo, como início, princípio como fundamento e princípio como uma pessoa. Aí o princípio ele passa a ser escrito na Bíblia e está registrado nas Escrituras Sagradas com um P maiúsculo. Olha o que nós lemos no livro, na carta de João, o Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega com letra maiúscula. O princípio com P maiúsculo e o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Princípio agora é um nome de Jesus. Jesus se apresenta como o princípio. Apocalipse capítulo 13, versículo 14, está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 21, 6, está escrito: disse mais ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio com P maiúsculo e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E finalmente no último capítulo das Escrituras Sagradas, Apocalipse 22, versículo 13, está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu me encho de alegria neste momento ao falar sobre esse significado da palavra princípio. Então, no princípio, no começo, Deus. Deus no começo de tudo. No princípio, no fundamento, Deus. Deus só age, só cria em cima de princípio. Mas este princípio que está lá na primeira expressão da Bíblia, também aparece lá nas últimas palavras das Escrituras. Esse princípio é Jesus. Se nós entendermos isto de uma forma como as Escrituras nos ensinam, como o Espírito Santo nos revela, nos dá capacidade de entender, nós vamos ver que a Bíblia toda a Escritura Sagrada aponta para Jesus. Tudo que está escrito de Deus se cumpre em Jesus. Jesus é o princípio. E o que significa isso? Jesus, ele é o início de tudo. Princípio como início, Jesus é o início de tudo. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, nós lemos: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então, mesmo no entendimento de princípio como começo, isso é Jesus. Jesus é o começo de tudo. Tudo começa com Jesus. Antes de qualquer coisa existir, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, a palavra, já existia. Então, Jesus é o princípio, é o começo de tudo. Mas também como fundamento, nessa expressão, nesse entendimento de princípio como fundamento, nós vemos Jesus. Ou seja, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, nós lemos: este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Portanto, não há salvação em nenhum outro nome
em nenhum outro ser, em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus, que me foi outorgada, Paulo está escrevendo, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia! Jesus Cristo é o princípio, é o começo de tudo e é o fundamento. Portanto, eu posso dizer que Jesus Cristo é o princípio dos princípios, o começo de todos os começos. E Jesus Cristo é o fundamento de todos os alicerces, de todas as bases. Todos os alicerces, em qualquer sentido que seja, tem que estar alicerçado em cima da pessoa, da vida, da realidade, do poder, da glória, da fé em Jesus Cristo. Jesus é o primeiro de todos os começos. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 10 diz: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. E Jesus é o fundamento de todos os alicerces. Efésios capítulo 2, versículo 19, está escrito: Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Você entendeu? Eu tenho a certeza que o Espírito Santo deu esse entendimento a você. No princípio, Deus. No começo de tudo, Deus. Deus só age sobre o fundamento, sobre os princípios, fundamentos que Ele mesmo estabeleceu. Mas o princípio de tudo é Jesus. Ou seja, tudo aponta para Jesus. Jesus é o começo de todo o começo. E Jesus é o fundamento de todos os alicerces. Portanto, toda honra, toda glória e todo louvor a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele vive e reina eternamente. E é no nome dele que eu te abençoo nesta hora. No nome de Jesus Cristo. E para a honra e a glória de Deus, o nosso Pai. Amém e amém. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade a este versículo. Deus criou os céus e a terra.